Bem-vindos ao canal Preto no Branco, canal de conteúdo de música e xadrez. É, Especificamente no xadrez, estamos aí, né, na busca do Rating 1000. Então aqui vai ser o segundo vídeo dessa playlist. É um vídeo um tanto quanto improvisado, porque, enfim, eu tava com o rating 400 e pouco, 430 e pouco, enfim. Joguei umas partidas aqui, né? E consegui algumas vitórias e cheguei no rating 453. Então achei interessante gravar um vídeo aqui mostrando essa partida. Foi bem despretensiosa mesmo. Bom, fim de dia, né? Depois do serviço a gente já não tá raciocinando muito bem. Aí eu falei, não vou nem gravar não, porque vai ser uma partida um pouco mais descontraída, por assim dizer, né? Enfim, só pra cumprir tabela mesmo, né? Do que eu me propus a jogar por dia. Mas enfim, é, é, foi uma partida interessante. Eu acho que essa vai ser uma partida legal, né? De trazer aqui para poder mostrar para vocês, porque justamente chegou num ponto interessante, né, dessa corrida rumo ao rate 1000, que é o rate 453. Até o momento esse é o meu rate mais alto, né? Vou até parar de jogar por aqui hoje para poder dormir com dormir com esse rate aqui, né? E aí amanhã a gente joga mais partida e cai de novo. Mas tudo bem, é a vida. Mas enfim, teve uma coisa interessante que eu fiz nessa partida aqui, que acabou dando certo. Eu não me lembro em qual canal eu assistia uma partida falando sobre isso, mas enfim, quando eu lembrar, eu até faço um segundo vídeo de repente e mostro, né, esse vídeo lá. Mas enfim, nessa outra partida que eu tava. Nesse outro vídeo que eu tava assistindo, o rapaz comentou sobre a quantidade de peças em cada uma das alas, né? Na ala do rei e na ala da dama. E na partida em questão que ele estava jogando, ele fez uma contagem de quantas peças estavam, né? Na, na, na ala do rei que ele estava atacando, né? O jogador rocou. E aí ele fez a transição de pegar todas as suas peças, né? Que estavam disponíveis ali no tabuleiro e levar para o lado, para a ala do rei. E o jogador adversário não fez esse movimento, então ficou uma coisa bem desbalanceada, né? Ficou assim, sei lá, sete, seis peças dele contra uma, né, do adversário. E aí nessa partida eu tentei replicar mais ou menos isso aqui. Não conscientemente, né? No início eu fui passando as minhas peças pro outro lado mais por necessidade do que por estratégia. Mas enfim, acabou dando certo, né? Então vou mostrar aqui a partida rapidinho. Eu joguei de brancas, né? Ou joguei de pretas, né? E ele saiu aqui, né? Com o peão, né, em E4. Eu defendi com E5. Ele atacou aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer a setinha. Não me recordo como é que funciona. Aí, ó. Tô aprendendo, viu? Ó, estamos evoluindo. E aí ele atacou o meu peão aqui, né? Com o cavalo C3. A outra coisa que eu tô tentando começar a fazer agora também, junto com as jogadas que eu vou mostrando nas análises, eu vou tentar falando os nomes das casas. Porque eu creio que isso vai me ajudar também a fazer isso de forma mais natural, sabe? Não tô tentando decorar, né, as casas e tudo mais, enfim, mas eu quero que isso seja uma coisa natural, né, pra mim, futuramente. Então eu tô tentando adotar esse costume, né? E aqui é legal que o chess.com ajuda bastante, porque tem aqui do lado, né, a numeração da linha e da coluna. Então, enfim, ajuda bastante isso aqui. Mas, enfim, só um parênteses aí. E aqui eu defendi o meu peão do ataque dele, né? Com
cavalo C6. Ele atacou novamente meu peão com... olha só, ainda tô devagar pra ver, tá vendo? Mas enfim, ele atacou meu peão aqui com D4. Aí nesse momento eu tava com duas peças atacando, né, o meu peão, e ele com apenas uma defesa. E aí eu quis adicionar mais uma defesa aqui para poder segurar meu peão, e coloquei aqui o peão D6. Duas coisas eu pensei aqui nesse momento, né? A primeira, eu pensei em puxar o cavalo para cá, mas eu falei, eu acho que vou deixar esse cavalo paradinho por enquanto, porque até o momento a minha ideia era fazer o roque grande, né? Fazer o roque grande aqui, desse lado aqui. E enfim, não estava muito preocupado em desenvolver meu cavalo aqui, outras peças e tal. E enfim, e também pensei, né, talvez eu possa defender meu peão jogando aqui, né, em F6. Mas aí eu falei, não, mas vou deixar parado aqui, porque aqui tá, né, essa linha de defesa dos dois lados aqui que tá me possibilitando depois fazer o rock pra como é que tira a seta, gente? Que aí me possibilita fazer o rock pra qualquer um dos lados, né? Eu queria rocar pra cá, mas vai que, né, eu acabo perdendo esses peões aqui, né, eu teria que rocar pro outro lado. Então eu falei, vou deixar quieto aqui, esse peão não vou subir. E também porque essa aqui é a casa mais fraca, né? Essa casa, ela só é defendida pelo rei, dos dois lados, né? Então, ela acaba sendo a casa mais fraca, né? Então eu falei, não, tirar esse peão daqui não parece uma boa ideia, deixa ele quietinho aqui. E a outra coisa que eu pensei aqui também foi justamente em fazer essa cadeia de peões aqui, né? Pra tentar defender, né, qualquer ataque que viesse do lado de cá. Mas enfim, dando sequência aqui, ele atacou o meu cavalo, e aqui foi um momento que, por necessidade, né, para defender o meu cavalo, porque eu pensei, eu posso trazer meu cavalo para cá, ele vai ser atacado, né, pela dama e pelo cavalo. Aqui poderia acontecer dele começar a marchar esses peões aqui, eu teria que mover meu cavalo, enfim. E meu cavalo ia ter que ficar passeando aqui, né, no tabuleiro. Eu falei, acho que não é uma boa ideia também. Aqui ele fica meio, né, isolado, meio recanteado, meio distante, e voltar para de onde ele veio é meio paia, né? Então eu falei, não, vou puxar ele pro lado de cá, na casa disponível, segura, coloquei ele aqui. Mesmo que acabou tampando aqui, né, a área de ação da minha dama, mas enfim, a ideia era que fosse momentâneo, né? Puxei meu cavalo para cá. Nesse momento ele puxou o bispo dele para cá. Aqui eu falei assim, um lance meio estranho, porque isso foi outro comentário que eu vi, né, no vídeo que eu estava assistindo, que é sempre bom prestar atenção nas casas que a peça tá dominando, né? Então nesse momento aqui, ó, esse bispo dele estava dominando todas essas casas, né? Então talvez não tinha necessidade dele puxar para cá, porque como ele está bloqueado aqui, a única casa a mais que ele estaria dominando é essa aqui. Mas essa aqui não tem nada assim ameaçado nela, e ele, enfim. Aí foi um lance que ele jogou aqui, eu achei, apesar do computador estar falando que foi um bom lance, eu achei meio estranho. Então eu nem dei muita bola para esse bispo aqui não. Aí nesse momento eu comecei a puxar o meu peão para cá, para defender essa casa aqui, que eu tava com medo dele começar a puxar esse cavalo para cá. E aí esse cavalo aqui ia me dar muito trabalho. Aí eu coloquei esse peãozinho aqui para poder segurar essa casa. Aí ele fez o rock. Nesse momento que ele fez o rock, eu lembrei desse vídeo, né, sobre a quantidade de peças. Aí eu fiz a contagem, né, aqui na ala do rei, né, na coluna E para trás. Ele tava contando peças, contando sem contar os peões, né. Ele tava com 1, 2,
né? E eu tava com uma, duas, três, quatro. Aí eu falei, opa, aqui pode sair uma vantagem disso aqui, né? Vou começar a trabalhar, puxar todas as minhas peças o máximo possível para cá. Como eu tinha essa cadeia de peões aqui, esse bispo dele não estava me ameaçando nada, as outras peças ainda estavam sem desenvolver aqui, eu falei, eu acho que eu posso começar a marchar com minhas peças para cá, sem muita preocupação. E aí eu comecei, aí eu puxei o meu cavalo, né, já pro jogo aqui. Ele puxou o bispo para cá, e foi um lance, acho que ele estava tentando defender, acho não, né, ele estava tentando defender o peão aqui, mas não era meu objetivo pegar esse peão. Até porque ele também não está me ameaçando nada, né? Ele não vai andar para frente aqui, enfim. Ele tá na dele, então eu só estava desenvolvendo meu cavalo mesmo. Aqui eu puxei o bispo para cá, já para cravar esse cavalo dele, né? Para bloquear um ataque, né? Um possível ataque à dama aqui. E eu puxei esse bispo para cá também porque foi uma aposta, né, que eu fiz. Primeiro para poder colocar uma peça a mais aqui no lado, né, na ala do rei, né, que eu tô atacando. Aí nesse momento aqui já eram 5 contra 2. Tem como mudar de cor essas casinhas? Não sei, né? Tem, olha só. Nesse momento aqui já eram 5 contra 2, né, na ala do rei. Então já tava começando a botar em prática nesse meu plano de trazer tudo trazer vantagem, né, pro lado aqui. Cravei o cavalo dele aqui. Eu tinha certeza de que ele não ia fazer isso aqui, pelo menos não agora, porque aí ia abrir uma fraqueza, né, nessa estrutura de peões dele aqui. Eu falei, ó, creio que estou seguro em fazer isso aqui. E aí ele baixou esse peão aqui, né? Não entendi muito bem porquê, mas jogou aqui, ok. E aí eu puxei a minha dama pra cá. Por quê? Porque eu tava pensando, né? Como o rei dele tá aqui, talvez seja uma boa eu fazer o rock pra cá. Mas depois acabou que eu nem fiz o rock não, porque fazendo aquela mesma conta, desse lado aqui, né, eu teria uma, duas peças, e ele teria uma, duas, três, quatro, cinco. Então eu puxei a dama aqui para poder fazer o rock, mas logo depois desisti. Daí ele desenvolveu o cavalo dele aqui, né, trouxe o cavalo pro jogo, e eu levei o meu cavalo pra cá, né, já pensando em colocar ele aqui pra, enfim, tentar ameaçar alguma coisa. Eu não tinha nada muito claro em mente ainda, né? Ele avançou um peão dele ali, eu trouxe o meu cavalo pra cá, né? Tava na mira do bispo dele aqui, mas qualquer coisa tem um peão defendendo. Ele defendeu, né, essa cravada que eu tinha feito com o cavalo dele aqui com o bispo. Aí eu trouxe comecei a andar com o meu cavalo também pra cá, que tava lá embaixo. Ele colocou o bispo dele aqui, né? Eu andei com o meu peão, que eu tava na ideia de falar assim, não, acho que eu vou começar a caminhar com esse peão até lá na frente, que quando ele chegasse aqui, ele ia ter que, né, tomar aqui, ou se ele não fizesse nada, eu tomava o peão dele e enfim. Ele não ia poder tomar o meu peão porque o cavalo estava aqui defendendo e eu tomava a torre. E ainda promovia, né? Depois eu ia perder, né? Porque a dama dele tá aqui do lado, mas enfim, já causava um estrago, né? Abria essa brecha aqui e ele perdia uma torre. E aí ele respondeu aqui. Aí nesse momento eu sacrifiquei meu bispo, né? Para poder abrir essa passagem aqui. E assim que abriu essa passagem, né? Eu dei o cheque aqui com o cavalo. Depois eu fiz a análise, né? Seria até mais interessante ter feito aqui já ameaçado aqui o cheque já com a dama. Mas na hora eu nem vi isso também não. Eu tava muito focado no cavalo aqui. Dei o cheque com o cavalo. Ele veio pra cá.
não me preocupei muito com o cavalo, porque a dama tava protegendo o cavalo aqui, né? Puxei o meu bispo pro jogo. Aí ele atacou o meu bispo aqui, né? E enfim, aí aqui nesse momento essa casa aqui tava, por ele, né, tava sendo atacado só por esse cavalo aqui, e por mim tava sendo defendida pelo meu cavalo aqui e pelo meu bispo, né? Então eu falei, vou trocar. Capturei com o bispo, ele pegou com o cavalo, eu peguei o cavalo de volta. E aí ele pegou aqui o meu peão. E aqui ele se cravou, né? Porque minha torre tá aqui, então esse bispo dele não podia sair daqui mais. Com esse bispo preso, eu puxei o cavalo para cá. E aí nesse momento sim eu já estava avisando dar o mate aqui com a minha dama, né? Que aqui já seria mate. Aí eu puxei o meu cavalo para cá. Aí ele trouxe a torre dele pra cá, né? Mas aqui já não tinha mais muito o que fazer. Com as outras peças, né? Ele poderia ter andado com o rei, enfim, não sei muito. Deixa eu ver o que ele poderia ter feito aqui de diferente. Ele poderia ter vindo. Acho que pra qualquer lugar seria bom, né? Pra cá seria bom? Não, pra cá também seria mate 1. Acho que pra cá seria a melhor chance dele. Não, aqui tá acusando mate em 12. Tem algum lugar aqui que ele viria e não mate em 2? Aqui já tá meio complicado. Se ele viesse pra cá, o mate aqui já seria. Já não ameaçaria mais o mate, né? Ia ter que pensar um pouquinho mais. Inclusive esse lance aqui seria até ruim, né? Se ele fizesse aqui, qual seria o lance bom? De repente cavalo aqui. Um lance ok, né? Enfim, tem coisa melhor pra fazer, mas não consigo ver aqui ainda não. Bom, de toda forma, seguindo aqui o que foi o jogo, né? Ele puxou a torre dele aqui e nesse momento foi o checkmate. Então, duas coisas que eu usei que eu, assim, não foi consciente, não foi planejado, né? Mas, enfim, a partir do momento que eu percebi esse padrão, eu explorei, foi essa questão de contar, né? As peças que estão, né, em cada ala, né? Você vê aqui que no final do jogo eu terminei com 1, 2, 3, 4 peças aqui na ala do rei, enquanto ele tava só com 2, né? A torre aqui e o bispo. Então, assim, acho que esse é um conceito interessante, né? E que não dá muito trabalho, né? É só questão de parar mesmo e contar ali, né? Quantas peças estão, enfim. Assim que ele fez o rock, né? Que ele escolheu o lado de defesa do rei dele, eu já tinha começado a movimentar o meu cavalo, né? Naquele lance que eu puxei meu cavalo pra cá, pra dentro, né? Pra fugir desse peão dele aqui, puxei pra cá. Nesse momento eu já comecei a mover pra cá, logo depois, e algumas jogadas depois ele fez o rock, e aí eu segui essa mesma ideia. E larguei de mão o rock, né, que eu queria fazer pra cá, porque nesse lado aqui eu tava na desvantagem, né? Então, enfim, acho que foi um conceito legal que eu vou tentar aplicar para as outras partidas também, né? Uma pena que eu não gravei, esse aqui eu joguei bem despretensioso, eu não tava achando que eu nem tava achando que eu ia ganhar essa partida aqui não, porque eu já tinha perdido algumas anteriores aqui, né? Eu joguei umas 2 ou 3, eu já tinha ganhado uma, perdido 2, enfim. Aí essa aqui eu consegui ganhar e atingir o meu rating máximo, né? 453 é o meu maior rating até o momento, né? Acho que dá até pra dar uma olhada aqui, ó. Rápida. Aí, rating mais alto, 453. Então foi isso o vídeo de hoje. Acabou que eu não gravei a partida, mas quis trazer essa análise aqui, né? Por ter sido um marco, né? O rating mais alto aqui do canal. E é isso, espero que tenham gostado aí do vídeo. Na quarta-feira, né, vai sair mais um vídeo. Toda quarta-feira vai sair um vídeo lá na playlist, né, de rumo ao Hate 1000.
Pode ser que eventualmente eu solte outros vídeos durante a semana, igual esse aqui, né? Que foi uma coisa mais esporádica. Mas enfim, toda quarta-feira vai ter o vídeo lá na playlist, né? E o balanço semanal, né? De como estamos. Positivo ou negativo. Então é isso. Deem like no vídeo, né? Se gostaram do material aqui, do conteúdo. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Fiquem com Deus.